E aí pessoas, tudo bem? Tô aqui pra fazer outro vídeo, apesar do churrasco do vizinho, né? Tá rolando mó barulheira lá fora. Hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, Damian, do Hermann Hesse. Talvez você já conheça esse autor por causa do livro mais famoso dele, que é O Lobo da Estepe. Essa edição que eu tenho aqui é da Record e foi traduzida pelo Ivo Barroso. Mas quando eu estudei esse livro na faculdade, eu já tinha lido em português, mas o professor falou que a tradução para o inglês, né, o original é do alemão, e a tradução do inglês ele falava que estava bem melhor do que a tradução para o português. Então eu comprei esse daqui, que tem inclusive uma introdução do Thomas Mann, que é bem legal, e foi traduzida do alemão para o inglês por Michael Roloff e Michael Lebeck. Não sei se na época eu fui influenciada pela frase do professor, né, de que a tradução para o inglês estava realmente melhor, e eu acabei concordando com ele na época, mas depois de alguns anos eu tive que fazer outro trabalho sobre Damian e eu acabei relendo a edição em português e achei ok, achei legal, então recomendo essa daqui mesmo. Logo no prólogo do livro a gente já vê o seguinte comentário: A vida de todo ser humano é um caminho em direção a si mesmo. E vai contar a história do personagem Emil Sinclair, que começa o livro ainda criança, e ele tá no caminho em direção a si mesmo, em tornar quem ele realmente é e aceitar partes de si. O contexto da onde ele parte é aquela casa bem estruturada, né, a família, a moral, a igreja, né, a religião e a escola, ou seja, todas essas coisas que moldam o personagem que vai formar o que ele chama de mundo luminoso, né? Só que ele sabe que além desse mundo luminoso existem outras coisas que ele vai chamar de mundo sombrio. Ele ainda não sabe o que é exatamente, mas ele vê por aí nas ruas, ele sente nos empregados da casa, né? Ou seja, ele tem uma ponta de curiosidade e ao mesmo tempo de receio de olhar para essas coisas sombrias, com medo de ser poluído, de romper aquela segurança do mundo luminoso. Só que aí acontece uma coisa que vai começar a invadir essa tal luminosidade. No caminho da escola, um dia os amiguinhos deles começam a comentar sobre um roubo de maçã que teve na árvore do vizinho e tal. E o Sinclair inventa que foi ele que roubou, porque ele acha que isso vai dar um certo tipo de status, né, de maturidade pra ele. Os amigos não acreditam, falam, não foi você, né? Ele fala, não fui eu e tal. Ah, então como foi? E aí ele inventa lá a história dele, contando sobre o roubo. Só que acontece que uma dessas pessoas que estavam ouvindo a história estava mal intencionada e resolve subornar o Sinclair, falando assim, olha, vou contar pro padre, vou contar pros seus pais, vou contar pra escola que você andou roubando maçã. E o Sinclair, né, começa a sentir assim seu mundo cair. E esse cara aí, o Cromer, ele começa a pedir dinheiro, começa a pedir algumas coisas e o Sinclair começa a dar tudo que ele tem. Quando falta, ele inclusive pega dinheiro dos pais, cofrinho lá dos pais, pra dar pro Cromer, e as exigências do Cromer começam a ficar cada vez piores. O pedido final dele é conseguir conversar com a irmã do Sinclair, porque ele quer alguma coisa com ela, né? E o Sinclair ali desesperado, né, tendo seu mundo luminoso sendo invadido pelas coisas sombrias. O estresse do menino Sinclair vai crescendo, né? Ele começa a ter até pesadelos com o Cromer, e aí chega uma personagem que vai perceber todo esse problema, que é o Damian, que dá título ao romance, né? O Damian é um colega ali da escola, eu acho que ele era um ano mais velho, não sei, mas dava a sensação de ser muito mais maduro, uma pessoa realmente diferente, assim, e aí ele vai conversar com o Sinclair a fim de ajudá-lo. Esse personagem Damian vem representar já um tipo de ser humano que já se tornou um pouco mais do que ele é, né? Talvez ele lembre um pouco mais algo simbólico de uma imagem, um espírito, ou até algo mais sobrenatural, por conta de parecer mais evoluído. Esse menino então vai ajudar o Sinclair a resolver o caso Cromer, né? Ele vai dar uma intimidada ali no Cromer que vai deixar de perturbar o Sinclair. Então vai se formar uma amizade aí entre Sinclair e Damian, né? Mas com um certo distanciamento de nível, assim. O Damian vai funcionar quase como um tutor, um professor que vai apresentando coisas do que o Sinclair chamava de mundo sombrio, ou seja, coisas que a escola não ensina, coisa que os pais não ensinam e nem a igreja, né? Um dos grandes questionamentos vai ser então quando o professor dá uma aula sobre Caim e Abel, e o Damian mostra para o Sinclair uma visão totalmente diferente daquela que era ensinada. Ele vai relativizar a distinção entre o bem e o mal colocada em dois extremos. Ele vai falar que tanto o bem e o mal
fazem parte da vida e os dois estão dentro do ser humano, né? Estão dentro da gente. E vai aproveitar a figura do Caim para dizer que existe um tal de sinal do Caim, né? Que sai, que emana na fronte das pessoas que conseguem ter essa percepção de mundo, essa expansão, né, de consciência maior. Conforme suas conversas com Damian, então Sinclair vai percebendo que seu mundo luminoso não era tão completo assim, que existem outras coisas que, por mais que ele chamasse de sombrias, né, ele sabia que fazia parte de si e tinha necessidade de vivenciá-las. Não podia ficar ignorando. O período escolar acaba e o Sinclair vai para um pensionato, para longe dos pais, para longe de Damian, e é lá que ele vai mergulhar completamente nessa sombra. Alquimicamente a gente chama essa fase de nigredo, né, que é aquele estágio inicial de transformação, e a primeira coisa que a gente faz é queimar. Então tem que queimar toda aquela substância, ou seja, vivenciá-la, né, entrar nesse negrume para depois poder sair disso para uma fase posterior. Falando do período de adolescência, né, que é onde o Sinclair tá, isso vai então corresponder a sair para bares, a ir mal na escola, a beber álcool, tudo com uma irresponsabilidade desmesurada, né, sem ligar para alguma coisa mais espiritual, mais elevada, mais de crescimento, né? Então ele vai ir para o outro extremo ali, abandonando toda aquela moral que os pais vinham ensinando, que a escola vinha propondo, a igreja, e vai ali, né, para o mundo das orgias, da boemia. Quem vem resgatar Sinclair, né, dessa sombra é uma personagem feminina chamada Beatrice. Na verdade ela não se chama Beatrice, né, ele não sabe o nome dela, é uma menina que ele só vê de longe, fica encantado e dá o nome de Beatrice, né, aquela personagem da Divina Comédia do Dante, o grande amor da vida dele, o símbolo, né, do feminino, da mulher. Essa paixão platônica vai redespertar nele aquela vontade de crescer e ser uma pessoa melhor, em vez de ficar afundado, né, paralisado nessa vida juvenil de festas. A forma que ele encontra de manifestar essa paixão é trabalhar por via dos desenhos. Ele vai começar a desenhar a Beatrice e vai percebendo que se ele tentar fazer direitinho ali, conforme as regras da geometria, das artes e da pintura, não sai tão legal, e que fica muito mais legal, na verdade, se ele abandonar o pincel aos ditames dos sonhos, né? Ou seja, simplesmente ir desenhando o que sair. Isso retoma o tema da arte-terapia que eu vinha falando antes, como meio de expressão daquilo que a gente tem dentro da gente que precisa ter vazamento, precisa ter uma forma de manifestar, de aparecer, né, junto com os sonhos, e a arte, o desenho, a pintura é uma delas. O livro apresenta muitas relações entre vontade e caminho, né, então conforme ele apresenta essa vontade de crescer, o caminho, o destino vai preparar alguma coisa que vai ajudá-lo nisso. Ele tá andando na rua e escuta uma música vindo lá da igreja e vai lá sentar nos degraus pra escutar. E é uma música barroca tocada num órgão, só tá o cara lá tocando, o organista, chama Pistorius, e eles vão acabar virando amigos, conversando sobre temas mais sérios, né, do que como uma simples conversa de bar. E vão fazer juntos sessões de pensamento, de meditação, de conversa, né? Eles vão contemplar o fogo, ficar escutando música, principalmente a música barroca, né? Porque a música barroca tem ali a voz e uma contravoz que elas vão se intercalando e conversando, ou seja, você tem a união de dois polos, uma conversa, né? Assim como o fogo também tem aquele movimento assim, que reflete também o processo da nigredo que eu tinha falado, de queimar uma energia que precisa ser queimada para você poder dar o próximo passo. Então, por um certo período de tempo, o Pistorius aí funciona no lugar do Damian como o tutor do Sinclair, em busca de si mesmo. Mas depois de um certo tempo, o Sinclair vai perceber que ele meio que já se igualou ao Pistorius e que o Pistorius, por outro lado, tá travado num certo romantismo filosófico de ficar assim, só pensando, questionando, mas sem sair do lugar, sem exatamente tomar o seu caminho, sem perceber quem ele é, mas só assim, só tá incomodado com o mundo e formando teorias e não necessariamente agindo. Então ele percebe, o Sinclair percebe que tem que seguir o seu próprio caminho, e então eles resolvem aí se separar. Conforme ele tenta aprimorar o desenho da Beatrice, ele vai percebendo que o desenho vai ficando cada vez mais parecido com o Damian, na verdade. E ele continua trabalhando no desenho até que ele, no fim, acha que o desenho está parecendo não mais com a Beatrice, nem com o Damian, mas consigo mesmo. Ou seja, a figura da Beatrice serviu só de ponte para reconduzi-lo a Damian, que por sua vez
sempre foi, né, a figura que indica o caminho em direção a si mesmo, ou seja, ele consegue chegar a si e percebe a necessidade de reencontrar com seu amigo Damian. A ave sai do ovo, o ovo é o mundo. Quem quiser nascer tem que destruir o mundo. A ave voa para Deus e o Deus se chama Abraxas, ou Abraxas. É interessante essa imagem do ovo, né, de que tem que quebrar o ovo para nascer, porque se a gente realmente quiser ser a gente mesmo na totalidade, a gente vai precisar quebrar algumas paredes aí que estavam, na verdade, trancando a gente dentro do ovo, dentro do mundo pré-formulado, né, que estavam limitando a gente numa bolha, no fim das contas, e que pra gente alcançar o céu aí ou outros ares é preciso quebrar um pouquinho dessa parede para ter essa liberdade. A ave, então, uma vez saindo do ovo, deve voar para Deus, que é o Abraxas, que é esse cara aqui, ó. Vamos ver se focou. É difícil explicar rapidinho sobre a figura do Abraxas, né? Mas teoricamente ele é um deus maior, superior ao deus cristão, que é só bom, né? Porque o Abraxas ele vai unir os polos opostos, tanto o bom quanto o mal, o superior, o inferior, o sagrado, o profano, ou seja, ele é a totalidade, né? Vai lembrar bastante dos símbolos orientais, que nem a gente tem o do Tao, né? Que tem o preto e o branco, os dois interagindo, onde começa um termina o outro, eles estão ali fazendo parte de um todo, né? Uma vez que ele dirige seus pensamentos para se reencontrar com Damian, porque nesse livro a força do pensamento funciona, eles se reencontram e tal e retomam a amizade. E é aí que o Sinclair vai conhecer uma figura muito importante, que é a mãe do Damian. Ela se chama Eva e ele vai descrevê-la com o seguinte: era ela, a arrogante figura de mulher quase máscula, parecida com o filho, com traços maternais, traços de severidade, traços de profunda paixão, bela e atrativa, bela e inacessível, demônio e mãe, destino e amante. Ou seja, a Eva, apesar de ser uma figura feminina, aí ela vai ser também ligada ao polo masculino, ela vai ser como uma totalidade, lembrando aí da figura de Abraxas, né? Tem essa dualidade aí dela ser poderosa, muito bonita, causar um certo temor, né, e atrair bastante o Sinclair, não só da forma sexual, mas também de uma forma espiritualizada. Sua admiração pela Eva, então, não deve ser lida só de forma sexualizada, assim, de um menino pela mãe do amigo, ou nem de uma forma edipiana, mas antes uma admiração por esse ser que representa a totalidade, a mãe primordial, né, a Eva, a mãe de Caim, e eles têm o sinal de Caim, né? Então é uma figura que vai fazer muito sentido para ele nesse momento da vida, já que une vários polos também. Eu vou abandonar nossos personagens aí para não contar muito sobre o final do livro, né? Mas vou contextuar um pouquinho mais. Contextuar? A minha leitura do livro foi muito influenciada pela psicologia analítica, uma vez que o último trabalho que eu fiz sobre esse livro foi exatamente a monografia da minha especialização em psicologia analítica. Então eu juntei o Damian, do Hermann Hesse, com o Jung, porque os dois tiveram muitas ideias em comum, eles importaram ideias lá do Oriente, inclusive o Hermann Hesse chegou a fazer análise, né, com um discípulo de Jung, eles chegaram a trocar cartas e tal. Um dos livros que vai contar um pouco essa história chama Hermann Hesse a Carl Gustav Jung, O Círculo Hermético, do Miguel Serrano. Eu recomendo a leitura se você já conhece um pouco do Hermann Hesse e um pouco de Jung, assim, também porque ele vai falar de outros livros do Hermann Hesse. Uma coisa que eu queria atentar é que no prefácio do Ivo Barroso, na edição brasileira, ele vai dizer: pode-se dizer que o Harry Heller, de O Lobo da Steppe, é o Emir Sinclair de Damian na maturidade. Isso eu discordo completamente. Tem gente que gosta de chamar esses livros de uma trilogia, né? Damian, Siddhartha, O Lobo da Steppe. Eu acho que ok, tem um tema em comum ali, mas não são uma trilogia. Eles podem ser lidos em outra sequência. E particularmente acho que o personagem Sinclair é bastante diferente do Harry Heller, né? Pra quem já leu O Lobo da Steppe. Eu acho que o Sinclair, mesmo que ainda menino, já está muito mais à frente, mais evoluído, com mais clareza de pensamento do que o Harry Heller, quando a gente o encontra no começo do Lobo da Steppe. Então é isso, fica essa indicação. Quem quiser ler a minha monografia é só pedir, deixar aí embaixo que eu posso enviar. Mas fiquem aí essa dica, Damian, do Hermann Hesse, é um grande livro, vai ensinar bastante sobre a vida. Até mais!